Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma videoaula. Essa vai ser um pouquinho diferente, né? Nós vamos estar relembrando tudo aquilo que nós falamos no nosso segundo bimestre, tá? Começando por quê? Por lançamento vertical e queda livre, né? Então a gente está aqui na revisão, vai ser um pouquinho mais rápido, né? Eu vou dar uma só relembrar a vocês o que é cada desses tipos, né? Dessas situações, desses conteúdos aí que vão cair na nossa avaliação diagnóstica agora no segundo bimestre, que vai acontecer no dia 26, não é isso? A partir das 7 horas da manhã, dentro do GR8. Então vamos começar por lançamento vertical. O que seria lançamento vertical? Tá? O meu lançamento vertical ele pode acontecer tanto, né, de cima para baixo como de baixo para cima. Eu aqui representei, tá, uma seguinte situação, né, de baixo para cima. Por quê? Porque aí a gente tem os dois movimentos, né, tanto no lançamento, quando a gente fala lançamento vertical, e a queda livre, eles estão unidos, né? Uma coisa vai acontecer depois da outra. Então, ok. O que vai acontecer? Se eu pego qualquer corpo, seja uma bola, seja um lápis, uma borracha, uma caneta, alguma coisa que você vai jogar para cima, o que vai acontecer? Inicialmente ela tem um valor, uma velocidade, né, diferente de zero. Bem, essa velocidade, quando você lança esse corpo, ele vai subir, atingir uma altura máxima e depois vai cair, não vai? Vai cair, professor. Por que ele vai atingir essa altura máxima? Por que ele não vai continuar subindo infinitamente? Porque existe a aceleração da gravidade, né? Existe uma força gravitacional que atrasa esse movimento, que vai puxar esse corpo para baixo, tá? Então, nessa situação aqui, ó, de lançamento, sempre eu vou ter a altura máxima, vai ser meu ponto máximo. E lá no meu altura máxima, né, que eu chamei aqui de Hmax, né, altura máxima, a minha velocidade vai ser igual a zero. Né? Então, aqui iniciou com uma certa velocidade, vai diminuindo, papo, chegou lá em cima, velocidade igual a zero. Velocidade igual a zero. A aceleração da gravidade vai fazer puxar esse corpo novamente. Aí a gente tem uma queda livre, né? Então eu lancei para cima e eu tenho uma queda livre. Mas nem sempre esse lançamento vertical, né, acontece nesse sentido, né? De baixo para cima. Pode acontecer de eu estar em cima de um prédio, e, né, a alguma altura, e lançar esse corpo. É uma situação de misturada aí, vamos dizer, de lançamento vertical com queda livre. Só que é um sentido para baixo. Mas vamos pensar o seguinte, então, no lançamento, nessa situação aqui, ó, de baixo para cima, tá, eu vou ter dois movimentos, né, um depois do outro. Primeiro eu vou subir, né, eu tenho o movimento de situação de subida e tenho a situação de descida. Bem, na subida, né, ou seja, a velocidade, a trajetória, o meu sentido da trajetória está para cima, a gravidade está para baixo. Então, vetor trajetória, vamos dizer assim, o vetor velocidade está para cima, gravidade para baixo, sentidos contrários. Eu, né, gosto de adotar sempre o sentido da trajetória como positivo, por isso que eu coloquei aqui, ó, observação, ó, sempre adote o sentido da trajetória como positivo. Por quê? Porque facilita bastante. Então, você vai, né, esse corpo subindo, então, beleza, de trajetória para cima. Então, o que acontece? A gravidade, né? A aceleração da gravidade está ao contrário, então ela tem um sinal negativo. Bem, por se tratar de um movimento uniformemente variado, né? Existe a presença de uma aceleração aqui, que interfere na minha velocidade, eu vou utilizar as funções horárias do movimento uniformemente variado, né? Do MOVE, e eu vou utilizar a equação de Torricelli. Então, qual que vai ser a diferença? Olha aqui, ó, apenas o sinal negativo da gravidade, tá? Então, lá, se você lembrar, né, tem a função das Sofias, né, que eu ensinei para o professor, seu sorvete, da Sofia, né, do vovô e da vovó, beleza. Mas o que mudou também, ó? Aqui era S, né? Era S, S0, delta S. Gente, eu não estou falando de altura, tá? Eu só mudei a letra continua sendo a mesma. Pessoal, eu gosto de utilizar S. Eu posso utilizar S? Pode, basta você saber que
né, esse deslocamento, em vez de ser na horizontal, como a gente trabalhou muitas vezes, ele está sendo na vertical. Muda nada? Nada, professor, muda nada. Então, as funções são as mesmas. A única coisa que muda são os sinais aqui, ó, da minha gravidade, né? Bem, chegou lá em cima, vai descer. Quando eu vou descer, então a minha trajetória agora mudou, né? Agora ela está para baixo. Se a trajetória está para baixo, vou adotar tudo que está para baixo, todos os vetores para baixo, como positivos. A gravidade passa a ser positiva, porque ela está a favor do meu movimento. Aí eu mudo o sinal. Ó, opa, aqui, ó, aqui colocou errado, ó. Colocou errado ali, aqui é mais, tá? Então, passa a ser tudo a favor do meu movimento. Então, todas as funções. Então, o segredinho é essa aqui, ó, essa observação que tem em vermelho. Sempre adotar a trajetória, o sentido da trajetória como positivo. Se você fizer isso, independente de ser um movimento de cima para baixo, se seja lança ou queda livre, que é abandono, né? Ali a velocidade inicial é 0, ó, eu peguei e soltei, se eu estou abandonando, velocidade inicial 0, vai cair em queda livre. Se eu estou lançando, já é na velocidade inicial, deixa de ser 0, passa a ser e vai aumentar, né? A gravidade vai fazer com que aumente aí. Então, sempre vai acontecer isso, tá? Então, vamos fazer um exemplozinho, ok? Vamos passar para um exemplo. Vou sentar aqui, que aí fica melhor. Vocês vão continuar me vendo, tem um cantinho da tela aí. Eu só vou fazer a transição. Primeiro, deixa eu botar a apresentação. Iniciar no primeiro slide. Beleza. Tá aí, agora vocês vão ver. Olha, apareceu. Então a revisão do segundo bimestre, tá? Começa aí com essa matéria. Vamos lá para o nosso primeiro exemplo de lançamento vertical e queda livre, tá? Então lá, ó, uma carteira com documentos de dinheiro é solta da sacada do 10º andar, tá, andara, né, mas é andar de um prédio e cai em queda livre, ou seja, tá lá em cima, ele está sendo abandonado, então ele vai aumentar essa velocidade. A velocidade inicial lá é quanto? É 0, né? Então, depois de 1 segundo de queda, ela passa pelo alpendre. O alpendre é a mesma coisa que sacada, tá? Aquele pedacinho ali à frente da fachada, né? Do andar imediatamente abaixo, ou seja, do 9º andar. Então, após quanto tempo a carteira estará passando em frente à sacada do 6º andar? Dado gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, o que acontece? Ele só deu o quê? Deu um intervalo de tempo que ele passa do primeiro, né, do 10º andar para o 9º andar, e ele quer saber quanto tempo ele vai percorrer, né, do primeiro andar, do 10º andar até o 6º andar. Quanto tempo que ele vai gastar? Bem, professor, tá faltando dados? Não tá, né? É um probleminha um pouquinho, né, que a gente tem que pensar um pouquinho aí além, fora da casinha, vamos dizer assim. Então, ó, então se se a variação da minha altura, né, é aqui, ó, de 10 até 6. Então andou 4 andares, a gente tem que saber isso, entendeu? 4 andares, beleza. Agora a primeira coisa, ó, que nós vamos fazer, vamos lá, pá, descobrir a altura de cada um dos andares, né? Se eu não tenho, eu tenho que saber, né, para eu saber a deslocamento ali, o delta H, né, a altura H que eu estou falando aí, ó, de um andar que vai acontecer, é um movimento uniformemente variado, a gravidade, né, está presente, então eu vou encontrar a essa altura, tá? Como é que eu vou encontrar? Acabei de falar, né? Olha aqui, ó, se é um movimento uniformemente variado, dá uma olhadinha aqui no quadro, ó. Bem, olha, lá no quadro nós temos essa função, né? A função, que a gente fala função do espaço do movimento uniformemente variado, e nós temos também a equação de Torricelli, né? São as duas funções que falam da altura aí, que falam do deslocamento. Bem, qual que nós vamos usar? Vamos utilizar mais fácil, né? Se eu não tenho, se eu tenho a velocidade inicial, tenho, mas eu tenho a velocidade final, não tenho velocidade final, então não vai ajudar,
tá? Então vamos utilizar a função horária. Olha lá a função horária, lembra? Tá, eu até coloquei aí para vocês lembrarem dela, né? S é igual a S0 mais VT mais GT quadrado sobre 2, né? Esse mais já está aí, né, na questão do sentido aí, ó, sentido da trajetória para baixo. Então se está para baixo, tá ok, é positiva, tá? Aí eu troco, onde era S eu coloquei H. Mas, professor, e esse delta aqui, de onde apareceu? Gente, se eu passar esse S para o lado de cá, não vai ficar S menos S0? Posição final menos posição inicial? Ai, professor, mas toda vez você falou que é o final menos inicial é variação. Então, se eu estou falando de altura, ΔH seria a variação da minha altura, né? Altura final menos altura inicial. Então aí, ó, ΔH, tá? Então, ΔH ficou o quê? Igual a V0 vezes o meu tempo, ou seja, a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tá? Deixa eu só trocar aqui a largura da caneta para ficar melhor. Tá? Olha lá, ó. Puf, voltei, olha aqui, ó. Olha o ΔH. ΔH vai ser o quê? Qual que é a velocidade inicial? 0. Então, 0 vezes t é 0. Tá? 10 vezes 1. Mas por que 1, professor? Porque foi o tempo que ele passou de um andar para o outro. Tá? Então é o tempo. Ele não falou aqui, ó, que depois de 1 segundo ele passa pelo andar de baixo, ou seja, pelo nono andar. Tá aí, ó. Então qual que é a diferença, né? Qual que é a média altura? Então vai ficar aqui, ó, 10 vezes 1 é 10, dividido por 2 é 5. Então cada andar tem 5 metros. Beleza, agora eu consigo, professor, consegue. Basta utilizar essa função de novo, ó. Olha lá, então o deslocamento total eu chamei de ΔH total, né? A variação total é desse movimento que ele quer saber. Vai ser o que? São 4 andares, né? Ele saiu do 10º e foi para o 6º, 10º, 9º, 8º. Oh, desculpa, né? O 10º não conta, né? 9º, 8º, 7º e 6º. 4 andares. Então, percorreu 4 andares, 4 vezes 5, que é a altura de cada andar, 20 metros. Tá aí, ó. Utiliza a mesma coisinha aqui que eu fiz aqui, gente, ó. Agora eu consigo. Sei o ΔH? Sei. Vale quanto? 20. Velocidade inicial continua sendo 0. A gravidade eu sei que vale 10. Consigo encontrar o tempo, né? Olha lá, o tempo vai ficar o t ao quadrado igual a 40 sobre 10, né? Eu vou passar esse 2 aqui, ó, pro lado de lá multiplicando. 20 vezes 2, 40. Pego o 10 que está multiplicando o t, passa dividindo, né? Inverte a situação aí, ó. Então vai ficar, né? Corta 0 com 0, 4. Ter a raiz de 4 é 2 segundos. Então ele gastou 2 segundos para percorrer 2 metros. Bem, 20 metros. Nossa, professor, nossa, muito rápido, né? Se fosse um pouco, alguma coisa mais pesada caindo, né? Uma carteira não é relativamente mais leve. Mas se fosse uma situação de queda livre, gente, continuaria a mesma coisa, não mudaria em nada, tá? Agora, se for um caso real que tenha resistência do ar, esse tempo aí iria variar um pouquinho, tá? Mas a gente está falando de queda livre. Bem, vou voltar aqui para outra transição, né? Para outra tela. Por quê? Porque a gente vai continuar, tá? Eu vou apagar o quadro, vou fazer o outro quadro e a gente vai falar sobre lançamento horizontal, tá? Vertical, horizontal. Agora vamos falar do horizontal primeiro, beleza? Guarda um pouquinho. Bem, galera, quadro montado, vamos então para o lançamento horizontal. Bem, lançamento horizontal. Bem, professor, você falou da vertical, agora o horizontal é assim, é como eu vejo, né? O horizonte é isso aí, tá? Vamos imaginar as seguintes situações. Tem diversos exemplos, né? Falando disso. Muito mais comum a gente falando assim, um avião abandonou uma carga, uma bolinha de gude cai da mesa, está na certa superfície e caiu, né, da borda da... Bem, essa situação aí que eu representei aqui para vocês. Já para de cá vai ficar mais fácil, ó. Então vamos imaginar que tem um corpo, tá, aqui em cima sobre uma determinada superfície, e essa superfície está a uma altura, né, em relação ao meu solo, que é tudo isso aqui embaixo, né, essa coisa aqui embaixo. Bem, para facilitar,
Você escolhe, na verdade, você pode escolher como referência ou o solo ou a superfície, tá? Vai depender. Se você adotar a superfície, né, de onde está sendo lançado esse corpo, lá é zero. O solo a uma determinada altura, né? Agora, se for o contrário, dá na mesma, tá? As contas vão ser as mesmas, mas aí dependendo do que você adotar, né? O que a gente tem que lembrar? Tem a presença da aceleração da gravidade, tá? Então, se você adota aqui positivo, né? Aqui como zero, meu ponto de referência, então os movimentos vão ser a favor da gravidade, tá? E vai ser tudo, né, tudo positivo. As minhas formulazinhas vão ser todas positivas, né? Não vou ter nada de negativo, nada vai me atrapalhar. Agora, se eu colocar o contrário, aí os sinais das minhas posições elas vai acabar mudando, né? Tanto o sinal de tudo vai mudar. Então, qual que é a minha dica? Adote de onde está partindo o meu corpo, né? Está partindo lá de cima, então lá é zero, tá? Lá é meu ponto de referência, lá vai ser zero. Beleza, vai ficar muito fácil. Bem, anteriormente, né, quando a gente falou de lançamento, né, vertical e queda livre, nós estamos falando de movimento em apenas uma direção. Agora, nessa situação, nós temos um movimento em duas direções. Por quê? Ao mesmo tempo que ele se está locomovendo na horizontal, a bolinha vai caindo, vai fazer essa trajetória, né? O corpo vai fazer essa trajetória semi-parabólica, né? Então ele vai fazer essa trajetória. Ao mesmo tempo que ele está indo para frente, ele está indo para baixo. Então é movimento em duas direções, um movimento em X e movimento em Y. Aí a gente separa esse movimento para ficar mais fácil da gente entender. O que acontece? Como em X não tem a presença de nenhum agente externo, né, impedindo esse movimento em X, tá? Eu tenho um movimento uniforme. Já em Y, como a aceleração da gravidade age puxando esse corpo, fazendo com que ele ganhe velocidade, é um movimento uniformemente variável, tá? Então, um movimento uniformemente acelerado, né? No caso aqui do meu em Y, em X é um movimento uniforme. Lá no movimento uniforme, a única função que nos interessa é a função horária do espaço, função horária das posições, depende de onde você está estudando, de onde o livro você está tomando como bibliografia, tá? Mas o que acontece? Eu peguei lá a função, né? O que a gente aprendeu lá? É só sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. Bem, eu só troquei para X, né? Por que eu coloquei X? Para facilitar, para a gente entender, para não colocar aquele tanto de S, né? Você não precisa colocar SX, SY. Então coloca X e coloca Y, né? Tudo que é de X é movimento em X, tudo que é Y é movimento em Y, tá? Então, movimento uniforme, beleza. Então ele vai percorrer como? Vai função dessa regra aqui, né? Essa regra vai funcionar, beleza. Então tá aí, ó, X é igual a X0 mais Vx sobre T. E o que você tem que lembrar também, gente, como é um movimento uniforme, tá? Esse Vx, tá? Vou até colocar aqui de vermelho, tá? Que é uma outra observação, ó. Esse Vx sempre vai ser igual ao V0, ou seja, a velocidade de lançamento, tá? Esse corpo sempre vai ser lançado, né? Esse Vx sempre vai ser lançado. Então, ao longo do tempo, ao longo da trajetória, né? Essa velocidade vai ser constante. Beleza. Agora, em Y eu já tenho a presença da gravidade, então essa velocidade vai mudar. Então aí eu já tenho V0y. Por quê? Porque aqui, ó, inicialmente, quando ele está aqui em cima, a velocidade em Y a velocidade inicial em Y é zero. Por quê? Porque não tem nada, né? Só tem depois de um intervalo de tempo que ele vai começar a aparecer. Tá. Então, as funçõezinhas são essas, né? As funções horárias das posições, função horária da velocidade e equação torritiana. Todas as três servem para a gente entender esse movimento. Uma outra coisa é isso aqui, ó. Tá vendo? Quando eu coloquei o desenho bem aqui, ó. Então, a partir de um determinado momento, tenho velocidade em X e tenho velocidade em Y. Bem,
são duas componentes, né? Uma componente horizontal e a componente vertical. Se eu juntar essas duas componentes, eu tenho o que a gente chama de velocidade tangencial, tá? É a velocidade real, a velocidade verdadeira desse corpo, tá? Então, quando você fala velocidade tangencial, é isso aí, ó, é essa velocidade. Lá no movimento circular uniforme, nós vamos estar falando assim de velocidade escalar, tá? É a mesma coisa, a velocidade tangencial desse movimento, né? Que é quase uma curva, né? Está fazendo um movimento de curvilínea aí. Então, como é que eu calculo essa velocidade tangencial? Como o meu vetor x, ou vy, e o meu vetor vx, ou seja, velocidade em x e velocidade em y, são perpendiculares, né? Formam um ângulo de 90 graus, eu posso utilizar, né, Pitágoras, ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos, né? Se eu fizesse um desenho aqui, se tivesse, né, perfeitinho, né, o desenho, você demonstraria que estava aí um triângulo retângulo, tá? Então a gente pode utilizar sempre assim. Então vamos para o exemplo? Vamos para o exemplo lá. Deixa eu sentar aqui de novo, tá? Vamos fazer um exemplozinho bem legal. Apresentação a partir do slide, iniciar no slide atual. Isso aí. Vocês vão ver agora. Voltando, transiciono. Voltando. Vamos lá. Exemplo de lançamento vertical. Não foi? Vai, agora vai. Vai, filha da puta. Aí. Isso aí, ó. Lança-se uma pedra horizontalmente da janela de um apartamento que está a 30 metros de altura. Nossa, cara irresponsável, né? Verifica-se que ela atinge o solo a uma distância de 5 metros. Então, essa distância aqui em x foi 5 metros, tá? E minha distância sem y, a minha altura é 30 metros. Então, letra A. Qual o tempo de queda? B, qual a velocidade inicial da pedra? E C, qual a velocidade onde gira o solo? Aí você pensa, gente, mas ele só me deu duas coisas, como é que eu vou calcular? Não tem condições. Vamos separar o movimento em dois, tá? Vamos separar em X, eu sei que é movimento uniforme, em Y é movimento uniformemente variado. Então, ó lá, ó, em Y, vamos computar em Y primeiro, ó. Então, movimento uniformemente variado. Então, posso utilizar essa funçãozinha, né, de primeiro e de segundo grau, tá, que é a função das posições, né, função horária das posições, a função horário do espaço, né, a gente chama sempre, lembrando, chama de horário porque a minha variável, né, nesse caso aqui é a letra T, né, que é o meu tempo, meu instante de tempo. Mesma coisa, ó, passando o y para o lado de cá, certo? Vai ficar y menos y0, então delta y. Ok, o que é esse delta y? É a minha altura, tá? É a minha altura. Né? Se eu pegar lá em cima, lá na janela, eu falo que nessa janela é meu ponto 0, lá embaixo é meu ponto 30, né? A altura. Então meu 30 vai ser delta y é igual a 30. Então, velocidade inicial em y vai ser 0, né? Porque ele foi abandonado, tá vendo? Lança-se horizontalmente, então ele está lançando para frente, não para baixo. Então, velocidade inicial de y é igual a 0. A aceleração da gravidade, o senhor ele não deu. Usualmente a gente sempre vai estar colocando como igual a 10. Tá? Se qualquer exemplo não apareceu para vocês, deduz que vale 10. Tá? A não ser se ele pede para que você adote outro valor, 9,8, 9,81, 9,82, depende da situação. Tá? Mas nesse caso nós vamos adotar igual a 10. Ok, foi lá. Então 30, né, que eu falei que é a altura, igual a 0 vezes 10t ao quadrado. O que eu posso fazer? Eu posso passar o 2 para o lado de lá multiplicando, eu posso apenas dividir aqui, né? 10 por 2 que vai dar 5. Da mesma conta, né? Eu passei para o lado de lá, ó. Então fica 2 vezes 30, 60. 60 é igual a 10 vezes t ao quadrado. 10 está multiplicando, vai para o outro lado da igualdade dividindo, né? Troca o sinal aí. Então, você vai ter, né, 60 sobre 10, corta 0 com 0, fica 6.
Você extraindo a raiz vai dar aproximadamente aí 2,4 segundos. Dá 2,44, 9, tá um monte de números lá, mas vamos utilizar 2,4. Beleza? Tá aí. Esse foi o tempo de queda. Nossa, ele percorreu 30 metros em 2,4 segundos. É muito rápido, né? Beleza. Então, aproximadamente quase 3, né? Quase 3 segundos. Vamos lá. Então, né, em B, eu coloquei B e C aqui, não tem problema. Qual a velocidade inicial da pedra? Eu sei que em X é um movimento uniforme, então eu posso utilizar a função horária do meu movimento uniforme, que vai ser o que lá? O X é igual a x0 mais V vezes T. Lembrando que é o seguinte, que a velocidade inicial é a velocidade de lançamento, é a velocidade em X, tá? Por quê? Porque é um movimento uniforme, então é constante. Então ficou lá, ó, 5 igual, né? Que é o alcance, a distância que ele caiu à frente do prédio foi 5, tá? É igual a 0 mais V0x, né? Que é a velocidade inicial, tanto faz, você pode colocar Vx ou V0x, tanto faz, né? Mas como ele é inicial, só para lembrar que é inicial, vamos colocar esse 0 vezes 2,4, que foi o tempo total de queda. Então vai dar o que? 5, né? O 2,4 vai passar dividindo. Então 5 dividido por 2,4 dá aproximadamente 2,1 metros por segundo, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, V0y é igual a 0 e V0 é igual a V0x, tá? As velocidades iniciais em cada um dos meus sentidos, tá? Em cada um das minhas direções. E letra C, qual a velocidade que atinge o solo? Velocidade que atinge o solo é uma velocidade, né? No caso, é um movimento variável, né? Eu estou pensando na altura, então eu posso utilizar a função horária da velocidade em y. Então, vamos lá, né? A inicial é 0, acabei de colocar aqui, né? A inicial é 0, 10 vezes 2,4. Ao multiplicar dá 2,4. Nossa, professor, terminei. É a velocidade ao atingir o solo? Não, essa velocidade de atingir o solo em y. Em x eu acabei de encontrar, né? Tá aqui, ó, vale 2,1, movimento uniforme, então ela vai continuar seguindo 2,1 durante todo o intervalo de tempo de queda. Tá, aí eu posso utilizar, né? Como eu mostrei para vocês, é mais ou menos a situação assim, ó. Essa é a velocidade tangencial, essa é a velocidade, né, real, porque ele não vai atingir o solo assim, ele atinge meio na diagonal, não é? Isso é uma coisa normal. Então tem essa velocidade em y e tem a velocidade que é em x, né? E aqui é em y. Então eu tenho aí, ó, para vocês verem, né? A Pitágorazinho, v ao quadrado é igual a x ao quadrado mais by ao quadrado. Joga tudo nessa bagacinha, eleva ao quadrado os dois valores, vou ter, né? Será a raiz 2,40. Professor, mas deu muito pouco, que é a diferença? Isso é normal, isso é relativo, tá? Essa diferença aqui poderia ser um pouco maior, mas isso é bastante relativo, ok? Tá aí, mais um exemplozinho, tá? Vou sair da transição, botar a tela toda. Mais um exemplozinho. Vamos agora para o lançamento oblíquo, que é, vamos dizer assim, um horizontal duas vezes, né? Você tem a trajetória de subida e a trajetória de descida. Vou montar o quadro e volto. Bem, galera, quadro montado novamente, falando só montado, mas mal montado, né, professor? Você colocou aqui horizontal, então vamos apagar, vamos colocar o oblíquo, né? Por quê? Porque senão confunde, né, galera? Bem, oblíquo, aí, ó, movimento oblíquo. Bem, é um movimento também em duas direções? É um movimento em duas direções. Só que a gente pode pensar o seguinte, né? É um movimento parabólico, né? O corpo vai subir e vai descer. Ou pode acontecer, né? Sempre a gente for pensar, né? Pode ser que ele esteja, né, fazendo um movimento diferente. Por exemplo, o saque de um saque viagem, né? De um atleta de vôlei, né? Por exemplo, ele pula lá e, ó, na hora que ele bate, a bola sobe um pouquinho ainda. Opa, se ela subiu além do ponto inicial, então é oblíquo, né? Porque ela vai cair depois. Então vamos lá, vamos entender esse movimento, né? Tá aqui, ó, um movimento, né, que é lançado com uma velocidade inicial v, né? E essa velocidade
ela tem um determinado ângulo em relação à horizontal e a gente chama de θ. Tá? Ah, professor, não quero chamar de θ, eu quero chamar de alfa, porque eu não gosto de θ, θ parece, me lembra outra coisa. Então, minha religião não permite ficar falando besteira. Então, eu quero chamar de alfa, de beta, de gama. Pode, né? Qualquer outra letra grega que você gosta de dar para ângulos, você pode colocar. Mas que a gente vai trabalhar com θ mesmo. Tá? Então, essa velocidade é lançada, né, com uma certa angulação, ok? E esse corpo vai fazer o que? Ele vai fazer, né, um movimento em duas direções. Ele vai começar a subir, ó. Além de estar subindo, está indo para frente, né? Então, se ele está subindo, ele está aumentando a altura, está deslocando em x, né? Agora, está indo para frente, está deslocando em y. E aí, o que a gente tem que entender? Tem presença da aceleração da gravidade? Tem. A gente sempre vai estar desconsiderando a resistência do ar? Sim. Então, se não tem a resistência do ar, o movimento em x é uniforme, tá? A aceleração da gravidade faz com que esse movimento seja uniformemente variado. Ele pode ser tanto desacelerado ou acelerado. Bem, esse corpo vai indo, a velocidade vai diminuindo, a velocidade em x, como eu mostrei aqui, ó, né? Eu decompus essa velocidade tangencial, a angulação está meio errada, mas não tem problema. Tá? Essa velocidade tangencial, a velocidade real, né, do movimento do corpo, tá? Ela pode ser decomposta em duas direções, em x e em y. Tá? Então vai subindo, pá! Bateu aqui, ó, a altura máxima. Então eu vou chegar numa altura máxima. Lá nessa altura máxima, a velocidade em y passa a ser 0 e a velocidade em x é igual à velocidade inicial em x. Tá? Não é um movimento uniforme? Tá aqui, ó, velocidade em x é igual à velocidade inicial em x e ela é constante porque movimento uniforme. Tá? Já a minha velocidade em y pode ser, né, por ser um movimento uniformemente variado, obedece à função horária da velocidade. Tá? Professor, aqui você colocou mais e menos. Por quê? Por quê? No movimento de subida é negativo, não é contrário à velocidade. Está contrário à velocidade, então é negativo. Quando passa a descer, já é a favor da velocidade, né? Aceleração da gravidade. Então ela é positiva. Então, para a gente poder usar tanto de um lado, tanto na parte de subida como na parte de descida, eu coloquei mais e menos. Tá? Aí é só você saber, né? Está subindo? Mais. Está descendo? Menos. Mas de maneira geral sempre vai ser menos, porque a gente vai começar a trabalhar. Tá? Ok. Daí, ó, disso daqui eu posso chegar nessa aqui, ó, função. Que a meu tempo de subida, né? Porque essa velocidade aqui é 0, tá? A gente pode considerar como, ou desculpa, 0 não. Essa daqui, tá? O tempo de subida, a velocidade lá em x, lá em cima, lá na altura máxima, não é 0. Então, V0 aqui, se eu igualar a 0, vai ficar, né, que o tempo de subida é igual à velocidade inicial sobre a gravidade. Professor, então isso quer dizer que quem determina a altura máxima vai ser a minha velocidade inicial em y? Sim, tá? Que vai também depender, né, da velocidade de lançamento, lógico, né? Porque isso aqui é uma componente vertical da velocidade tangencial. Então, beleza. Tempo de subida TS, né? Se você não tiver vai lá no videozinho que eu estou explicando isso toda, né, passo a passo, tá? Então chegou lá. Velocidade inicial em y sobre a gravidade. Bem, o mesmo tempo que ele gastou para subir é o tempo que ele vai gastar para descer, né? Meu tempo total, tempo de queda, é o tempo total de movimento. Então, o tempo total de movimento é igual a 2 vezes o tempo de subida. Então, fica 2 vezes V0y sobre G. Tá? Essas duas, né, que você tem que saber é que o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Beleza. Ó, esse aqui é um resumo, tá? Ah, professor, eu quero utilizar as minhas funções horárias, equação de Torricelli, né, em y aqui, posso utilizar? Pode. Isso tudo aqui veio daqui, ó, veio dessas duas aqui, né, dessas 6. Então, o interessante é sempre estar utilizando isso aqui. Muito mais rápido, muito mais fácil. Tá. O que é a max? A max é meu alcance máximo. É o alcance que esse corpo vai ter. Tá? E ele pode facilmente ser calculado dessa maneira.
V0 ao quadrado, ou seja, a velocidade de lançamento ao quadrado, é igual a vezes o seno de 2θ. O que é seno de 2θ? Bem, se o ângulo for 45, tá? Então na hora que você for fazer a continha aqui, ó, seno de 2θ, θ é 45, então 2 vezes 45 dá 90. Então seno de 90 vale quanto? Vale 1. Então, na hora que você fizer a continha, você vai ter o alcance real máximo. Então, toda vez que um corpo for lançado com angulação de 45 graus, é porque ele sempre vai ter aquele alcance máximo possível. Professor, se eu passar de 45, ele passa a ser alcançar menos. Professor, e se for menos de 45, também é menos. O alcance máximo sempre vai ser de 45 graus. Então, se você quer alcançar o máximo, mais longe possível, sempre vai ter que ser 45 graus, tá? Lógico, se você também alterar a velocidade de lançamento, lógico que vai aumentar o alcance, tá? Mas o ângulo, vamos dizer assim, um ângulo perfeito é o ângulo de 45 graus. Tá? Então, esse alcance máximo ele depende do seno, né? 2 vezes o seno, ok. E a minha altura máxima? A altura máxima é seno ao quadrado, tá? Aqui é o seno ao quadrado. Seno ao quadrado. O que seria seno ao quadrado de θ? Vamos supor, né? Vamos dar um exemplozinho aí. De 45 graus também. Ó. Então, seno de 45. Aí você, qual que é o seno de 45? Né? Raiz de 2 sobre 2? Então, ao quadrado. Então, seria raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Que aí dá 2/4 dá meio, não é isso? Vamos pensar, ó. Né? E cortando, ó. Raiz de 2 ao quadrado. Né? Eleva ao quadrado, aqui dá 2, né? Aqui dá 4, né? 2 dá meio, não é isso? Então dá meio, beleza. Então, altura máxima, né? Nesse caso, seno ao quadrado, então você tira, extrai o seno primeiro e depois eleva ao quadrado. Aqui você multiplica por 2 o ângulo e tira o seno dele, entendeu? Então, essa é a função, né? Velocidade ao quadrado para a altura máxima. Velocidade inicial, velocidade de lançamento ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ sobre 2g. Tá? Então, aqui a altura máxima já depende da gravidade, né? 2 vezes a gravidade, depende mais ainda do que o alcance máximo. De onde veio tudo isso aqui? Disso aqui. Professor, aquela regrinha, né, de que a velocidade tangencial, aquela questão de Pitágoras, ainda a gente pode utilizar? Pode. Tá? Tanto é que a gente utiliza isso aqui também, ó. Que a velocidade em x é igual à velocidade de lançamento, a velocidade tangencial, vezes o cosseno de θ. E a velocidade em y é a velocidade de lançamento, velocidade tangencial, vezes seno de θ. Então, quais que são as coisinhas que a gente tem que ter uma atenção quando se fala de lançamento oblíquo? Essas 4 formulazinhas e essas 2. Professor, quer dizer que toda vez que aparecer uma situação como essa, eu vou ter que utilizar elas? Não. Às vezes, você utilizar as funções aqui, vai dar certo, tá? Isso aqui é uma coisa mais rápida. A gente poderia até fazer. Vamos, por exemplo, nesse exemplo, se eu não estiver enganado, a gente não vai utilizar essas formulinhas. Vamos utilizar essa regrinha nessas funções horárias aqui. Mas dá para colar alguma coisa nela aí com isso daqui. Vamos lá. Ó, dá sim, senhor, que até a gente pode até pensar em fazer. Então vamos lá, deixa eu só mudar o exemplo aqui. Passei, mudei a janela. Apresentação, iniciar. Sumi um pouquinho. Apareci de novo. Mudei. Agora vocês estão vendo. Vamos lá, ó. Uma jogadora de vôlei do fundo da quadra dá um saque viagem que sai com velocidade de 12 metros por segundo, com um ângulo de 15 graus e paralelo à linha lateral. Supondo que a jogadora bateu na bola a uma altura de 3 metros e desconsiderando o efeito do ar, verifique se a bola passou sobre a rede. Dados: a altura da rede 2,4 metros, comprimento 18 metros, comprimento da quadra 18 metros. Bem, porra, professor, esse exercício é um dos mais difíceis, né, que eu até parei.
Tá, ele é. Ele também é um exercíciozinho para a gente pensar fora da casinha, né? Não quer dizer que na nossa avaliação vai ter exercício assim. A gente tem que pensar fora da casinha. Se a gente consegue pensar, os outros ficam muito mais tranquilos. Bem, ó, vamos lá. Bem, gente, lançamento oblíquo, tá? Ok. É um movimento em duas direções? É um movimento em duas direções. Então eu posso utilizar as funções horárias? Posso utilizar as funções horárias, né? Para analisar o movimento em x e y separadamente. Ok. Professor, eu posso utilizar isso aqui, ó, altura máxima? Pode. Se você fazer aqui a altura máxima, você vai saber se ela vai passar, né? Só que assim, você vai conseguir saber a altura máxima. Se você conseguir a altura máxima, você consegue saber se passou ou não passou da rede. Mas vamos utilizar as funções, ó. Posso até fazer depois. Tá aí as duas funções. Primeira coisa, né? V0y, ou seja, velocidade inicial em x é igual a velocidade de lançamento, né? Vezes o cosseno de θ. E V0y, velocidade inicial em y, é a velocidade vezes o seno de θ. Então, ó. Então, a velocidade inicial em y, né? A velocidade de saque em y, foi 11,59. Desculpa, em x, né? 11,59. Em y, 3,11. Tá? Ah, professor, mas a velocidade inicial em y não era zero? Não, porque não saiu, tá? Esse corpo, ela não saiu do solo, ela saiu lá de cima, tá? Não saiu do solo, foi um lançamento assim, ó. Velocidade tá, mas lá em cima já tem uma velocidade, porque a ação da gravidade já está agindo sobre ela. Então, beleza, tá aí. Olha lá, em x, movimento uniforme. Da função do espaço, eu encontro o tempo, né? Que a minha velocidade aqui, meu ponto, né, inicial é zero, não é isso? Por que eu estou encontrando esse tempo? Eu preciso do tempo que essa bola vai gastar para sair do final da quadra até a rede, né? Se eu souber o intervalo de tempo que ela gasta, eu consigo determinar, utilizando a função horária do espaço em y, para determinar se nesse instante de tempo, que deu aí 0,78, está acima ou abaixo da rede. Como é que eu sei que esse valor aqui, ó, a posição é 9, sendo que ele me deu só 18, né? Vocês sabem, vocês fazem educação física há muito tempo, vocês sabem que a rede fica no meio da quadra. Então é 18 total, 9 é a metade. Então tá aí, ó, a velocidade inicial foi 11,58, na hora que eu dividi deu 0,78 segundos. Então a bola gastou 78 segundos para chegar na linha da rede. Agora, se ela foi acima ou abaixo, né, ela percorreu 9 metros, mas eu não sei se ela foi acima da rede, abaixo da rede ou na rede. Para isso a gente tem que encontrar qual foi a altura dela. Em YMU, utiliza a função horária, tá? Você vai fazer essa continha aí, vai dar 2,38. Bem, a rede é 2,24. O Y deu 2,38. Deu certo? Deu certo, tá? Passou? Passou. O saque foi bom. Passou aí, ó, 14 centímetros acima, né? Bem, se eu quisesse calcular mais coisas, por exemplo, quisesse calcular a velocidade lá, lá embaixo, que ela vai cair lá, a gente dá para calcular também, né, utilizando as funções horárias, dá para você calcular, né, o tempo de queda e tudo isso. Esse foi um exemplo onde nós não partimos do solo, tá? A gente partiu de uma posição acima. Por isso que aqui, ó, o meu 3, tá? Minha posição em Y não foi 0, foi 3. Tá? Por quê? Porque não está no solo, ela está partindo de 3 metros acima de altura, que está falando aqui, ó. A mesma coisa, a velocidade inicial está aqui. Então, tô fazendo essa continha, você chega nessa velocidade, tá? Ou chega nessa altura. Daria para fazer por isso aqui, tá? Se você tem aí 12, se a gente vai fazer, vamos até testar. Dá para fazer? Vamos ver se o professor não está enganado. Ó, 12 ao quadrado, a gente sabe que é 144, né? Então fica 144 aqui. Agora, seno ao quadrado de 15. Então, seno de 15 vale 0,25, né? Aproximadamente. Você levando isso ao quadrado, fica 0,06, 144 dividido
por 2 vezes G. Vamos utilizar G igual a 10. Então, dividido por 20. Né? 9,64 dividido por 20. Deu 0,48. Ou seja, a altura máxima dela, além dos 3 metros, foi 9,48. Se você somar os 3 metros, então a altura máxima foi 3,44. Ela atingiu essa altura antes da rede. Então, dá para saber a altura máxima, mas ele não quer a altura máxima. Né? A altura máxima não foi essa. A altura máxima ocorreu antes ali da bola passar. Tá? Então, o ideal é fazer dessa maneira. Beleza? Então, ou se não, você pode também pensar, né, no tempo de queda. Você pode fazer também tempo de subida com tempo de queda. Dá para fazer de outro jeito, mas interessante fazer assim, ok? Galera, eu vou encerrar esse vídeo agora, já que o outro, né, é de MCU, não tem muita coisa a ver com isso. É movimento em 2 direções, mas só que é um pouco mais simples, é meio diferente, né? Simples e diferente. Então, fica aqui, tem o vídeo da revisão 2, que é de MCU, e aí você assista ele também, que ele é bem interessante, ok? Muito obrigado pela visualização, gostou, dá um like.